Sônia Rinaldi, que posso chamar de pesquisadora, né? Você é uma pesquisadora, você nunca para de pesquisar. E ela faz contatos com pessoas que já morreram. Isso já se dá há 17 anos, mais de 17 anos. Sônia, como é que funciona, para quem está em casa poder assim entender? Eu chego lá na sua casa e digo assim, Sônia, eu quero fazer contato com a minha mãe, que já faleceu. É assim que começa a coisa? Essa é uma das hipóteses, né? Gravar no meu laboratório, na minha casa. Mas no decorrer desses anos, nós descobrimos uma tecnologia que possibilita gravar pelo telefone, de forma que nós pudemos, inclusive, auxiliar muitos pais que perderam filhos, que não podiam vir a São Paulo, pessoas de Fortaleza, de Brasília, que não viriam especificamente para fazer gravação em casa. E então a gente conseguiu gravar pelo telefone, eles a partir de suas próprias casas, falando com os filhos falecidos, com altíssimo índice de reconhecimento de voz, não só o reconhecimento da voz, mas também o conteúdo revelado, de forma que tanto pelo telefone, ou seja, à distância, quanto em casa, a coisa se provou que funciona. Como que a ciência explica isso? Não explica, né? Ainda é cedo demais. Nós procuramos dar um caráter plenamente científico ao nosso trabalho, mas ainda a nossa ciência, na verdade, é insuficiente. Por exemplo, tanto para a parte de áudio, é absolutamente inexplicável como que essas vozes como que funcionam. Eu pego um telefone, mas assim, nesse caso, tira o telefone do gancho, só tira o telefone do gancho? Não, por exemplo, no caso de gravando à distância, então digamos que é uma mãe de Fortaleza. Por exemplo, até tem um exemplo aqui de uma mãe de Santos, né, da cidade de Santos. Estava a família toda reunida lá na sala deles e eles ligaram para minha casa. Então, digamos, é uma ligação normal, uma ligação terrestre normal. Sim. Ligam para o meu telefone. Eu atendo, converso um pouquinho e tal. Eu deixo uma extensão disponibilizada para que os falecidos participem. Então, na minha casa eu fico com uma extensão acompanhando, quieta, e a extensão fica aberta para que eles possam passar a responder às perguntas que estão sendo feitas à distância. E a gente tem um exemplo aqui, por acaso, de uma à distância. Vamos ver, dá para mostrar? Claro. Quem está em casa consegue ouvir bem esse áudio? Eu acho que sim. Vamos ver. Neste caso aqui, nós estávamos com essa família, Ciarline, de Santos. A avó do menino que faleceu, ele morreu no parto da filha. A filha morreu também. Então, nesse contato, a dúvida era a seguinte: esse bebê que morreu com 15 minutos, ele teria ocorrido o quê com ele? Ele teria crescido lá do outro lado, se tornado uma criança, ou ele teria ido para uma vida anterior, se tornado um adulto, sei lá. Então, nesse ponto da questão, eu tento puxar conversa com esse menino que iria se chamar Murilo, né? Ele não chegou a viver. Então, eu digo, alô Murilo, você conhece a vovó? E ele responde, é a Anira, esse é o nome dela. O nome dela é Ianira, só que ele falou errado, com qualquer criança teria dificuldade de falar Ianira, ele fala é a Anira, ok? Então eu falando primeiro, alô Murilo. Oi Murilo, você conhece a vovó? Porque era a avó que estava na linha, né? Então ele responde, é a Anira. E daí eu falo para ela continuar falando. E ela fala, ele falou, Sônia? Pode falar, Anira. Ele atendeu, Sônia. Surpresa dela, porque ela ouviu a voz, né? Então ele de novo, é a Anira. E esses contatos, eles se dão assim por um longo tempo, por alguns minutos, segundos, como que é isso? Não, eles vão falando na medida em que são questionados. As frases deles são normalmente perfeitas e curtas, mas o diálogo pode se estender. Essa gravação, por exemplo, a Yanira gravou com toda a família, porque daí foi passando para todo mundo queria falar na casa, né, pelo telefone, e isso aí durou uns 20 minutos pelo menos. Qual o caso mais surpreendente que você teve até agora? Olha, para mim surpreendente, acho que são todos. São todos, talvez arrepia cada um, né? Principalmente talvez as imagens, eu acho que são as coisas mais impressionantes que estão acontecendo, porque uma coisa é você ouvir e eu acho que a força da imagem, então, é para desmontar, né? Tudo, né? Bom, gente, a Keila esteve até na sua casa, onde a Sônia tem o laboratório, e a gente vai acompanhar esse VT. É bastante curioso, bem interessante. Dentre os 6 irmãos, Beto era o que Rose mais amava. A pequena diferença de idade, apenas 2 anos,
estreitava a relação amigável existente entre os dois. Eles estavam sempre juntos, eram amigos, confidentes. Nós brigávamos, né? Que eram 2 anos de diferença, mas assim, éramos amigos, brigávamos, mas também íamos à balada juntos, então foi uma época que nós curtimos muito juntos os dois, né? Éramos muito próximos. Quando Beto morreu afogado em 1984, Rose tinha 17 anos de idade. Ela não aceitava a morte do irmão e revela que sofreu demais com a falta dele. Aí eu não podia nem tocar o nome dele, que eu chorava. Não podia falar sobre ele, era muito triste. A dor da perda impulsionou Rose a buscar ajuda para se comunicar com Beto. A jovem decidiu seguir a doutrina espírita e começou a receber mensagens psicografadas dando notícias do irmão morto. O fato dele falar que estava bem, deixar alguns recados para mim, realmente foi muito bom. Mas não ajudou tanto quanto a transcomunicação. A certeza de que Beto estava bem em outra dimensão, segundo Rose, trouxe de volta a paz de espírito. Mas a Rose queria mais do que as cartas psicografadas. Ela queria matar as saudades do irmão, ouvindo a voz dele, conversando com ele. E foi a partir desse desejo que na década de 90, mais de 10 anos depois de Beto ter morrido, ela descobriu a transcomunicação. Só que não foi fácil, né, Rose, você começar a conversar com o Beto. Antes do primeiro contato, você começou a receber recados dele, né? Não falei quando na primeira tentativa. No começo vinham vozes inaudíveis, muito baixas, barulho, porque nós não usávamos ruído, apenas o gravador ligado sem ruído algum. Então realmente não dava para ouvir quase nada. Rose fez a transcomunicação por este rádio antigo. Ela sintonizou uma emissora internacional em ondas curtas e captou com um pequeno gravador a voz do além interferindo na programação da emissora. A frase dita pela voz feminina está arquivada num programa de computador. Preste atenção. A voz diz: vosso irmão quer avisar que ama você. O que mais marcou foi quando uma voz feminina entrou na rádio dizendo: vosso irmão manda avisar que ama você. Foi muito bonito. Aí você ficou emocionada, né? Não, com certeza, foi maravilhoso, né? A maior emoção veio pouco tempo depois. Rose ouviu a voz masculina e reconheceu como sendo de seu irmão Beto. Foi fantástico, eu fiquei maravilhada, muitas saudades, né? Foi uma mistura de tudo, de emoção, de saudades, ele dizendo que era o Beto e que estava vivo. Isso para mim foi o maior consolo da minha vida, desde que ele desencarnou. Realmente foi o melhor, foi muito bom. As conversas entre eles tornaram-se diárias. Sim, depois disso nós conseguíamos conversar praticamente quase que todos os dias. O que ele te falava? Ele dizia para eu sentir paz, para eu ter calma, que ele continuava vivo, para eu continuar a minha vida principalmente. E ia dando alguns recados pequenos, mas no dia a dia sempre estava ali dizendo que era ele e que estava sempre ao meu lado. E a angústia virou alívio e alegria. O fato de eu estar ouvindo, poder estar ali conversando com ele, isso realmente mudou, sim. Mudou, eu fiquei mais em paz comigo mesmo. O último contato entre Rose e o irmão foi há 5 anos. Quando ela engravidou, ainda tentou falar com o Beto através da transcomunicação, mas foi informada por uma voz feminina de que o filho que ela carregava na barriga era o irmão reencarnado. Beto teria, então, atendido a um pedido que ela fez várias vezes durante os contatos que teve com ele. Para mim foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu, foi essa gravidez e saber que o Beto voltava para mim, porque foi o que eu pedi muito para ele na transcomunicação. Eu pedia muito para ele voltar para mim, como meu filho. Você pediu? Muito, muito. Por diversas vezes eu pedi para ele que ele voltasse comigo, como meu filho. Ele dizia alguma coisa quando você pedia isso? Não, ele não respondia. Ele não respondia, mas eu pedia por várias vezes. O irmão não respondia com palavras, porque, de acordo com Rose, sabia que no momento certo atenderia ao pedido dela. E ocorreu de forma inusitada. O marido de Rose era vasectomizado e mesmo assim ela engravidou. Além disso, vários outros sinais se seguiram durante a gravidez
e após o nascimento de Ethan, confirmando, segundo Rose, que ele é mesmo a reencarnação de Beto. Pelo fato do Beto ter morrido afogado, né? O Ethan, ele não gostava de forma alguma de lavar o cabelo, ele gritava muito, ele chorava, ele estava em pânico, em desespero. Você tirar uma blusa dele, também isso causava muito transtorno, ele gritava. Então talvez as marcas que o afogamento deixou no Beto, ele trazia ainda. Esse medo da água que ele sentia, né? E também quando via a minha mãe. O que acontece? Ele ficava transtornado quando via minha mãe. Desde muito pequenininho, ele começava a querer falar, gritar e segurar os cabelos dela. Ela achava até estranho o que era aquilo, né? E eu, como eu já sabia, eu me calava. Ethan já tem 4 anos de idade. Alheio a todas estas evidências e ao que pode ter passado em outra vida, o menino brinca e sempre sorri. É uma criança feliz, saudável e muito carinhosa com a mãe. Enquanto falávamos das semelhanças entre ele e o tio, Ethan se aproximou devagar. A voz, a alegria, o olhar dele que eu nunca perdi, né? Aquele olhos negros brilhando, sorriso maroto, tímido. E a voz. Esse olhar que você vê nele? O olhar pretinho, né? Os olhos negros, os dois, realmente tem bastante semelhança aos olhos deles. Deixa eu ver. Estes grandes olhos negros que se fixam na mãe já se fixaram tantas vezes na avó. Mas são olhos de Ethan, não olhos de Beto. E hoje eu levo uma vida normal com o Ethan, tentando enxergar nele apenas o Ethan, não o Beto, para não prejudicar a encarnação dele. Rose sabe que os dois se fundem num só. E a alegria de ter o irmão de volta e o filho junto dela, tudo ao mesmo tempo, a faz tão feliz que ela é capaz de ajudar outras pessoas a encontrar o mesmo alívio e felicidade. Essa minha amiga, ela tinha um filhinho que morreu ainda muito pequeno e ela veio um dia para gravar em casa para conversarmos, na verdade, com um amigo nosso, um amigo comum, né? Que era o Marcelo Maia. E num desses contatos eu pedi ao César que deixasse o recado para ela. Ele entrou muito alto na rádio gritando, dizendo: Selma, é a minha mãe. E ela ficou muito mal, ela ficou até transtornada, né? Ela teve que ir ao médico porque ela ficou muito emocionada, isso mexeu muito com ela. Esta é a voz da criança que Selma reconheceu como sendo a de seu filho Lucas, morto com pouco mais de 1 ano de idade. Rose revela que a amiga ficou tão impressionada que nunca mais quis se comunicar. Não é todo mundo que tem estrutura, são poucas pessoas, porque quando a pessoa muitas vezes vai cética, que foi o caso da Selma, né, e ela acaba ouvindo a voz da pessoa, ela realmente não tem estrutura, ela se emociona, e outras com certeza gostam, né, continuam esse trabalho, mas algumas não têm estrutura mesmo. Mas Rose continua utilizando a transcomunicação para diminuir a distância entre aqueles que já se foram e os que ainda estão aqui. É uma forma para ela de agradecimento eterno pelo presente que recebe todos os dias ao ver, sentir, tocar, abraçar seu bem mais precioso, filho e irmão, no mesmo corpo, irradiando vida em seu próprio viver. Impressionante. Sônia, tem gente que se assusta então e não quer mais saber de se comunicar. Às vezes, mas normalmente quem está procurando anseia muito, né, por ouvir. E muitas pessoas até ao contrário, né, renascem novamente por ver que aquela pessoa tão querida não morreu, quer dizer, ela na verdade não evaporou, não foi para o nada, essa pessoa continua existindo e consequentemente um dia haverá o reencontro. Eu acho que isso enche de esperança, principalmente pais que perderam filhos, porque é uma dor talvez a pior de todas, né? Ali na matéria também foi mostrado um rádio. E isso também pode se dar através do rádio? Pode se dar também através do aparelho de TV? Sim, na verdade todos os aparelhos domésticos, vamos dizer, são utilizados hoje. Rádio, computador, telefone, televisão, gravador, tudo. Qualquer aparelho pode ser o intermediário. Claro que existem alguns que facilitam, que nem hoje em dia o uso do computador facilita muito, né?
E a gente explica isso justamente no livro para que a pessoa já possa sair gravando, entendeu? Com os